Então, tudo que foi falado até agora é, de certa forma, um pouco conceitual para se preparar para o inventário. Agora, no passo 4, é que eu entendo que, de fato, a construção do inventário começa, tá? É aonde você vai entrar na empresa e vai buscar entender as atividades dela para identificar quais dessas atividades emitem gás de efeito estufa, organizar isso no escopo 1, 2 e 3, para se preparar para depois coleta de dados e cálculos. Então, aqui não é uma coisa complicada de se entender, mas é uma coisa extremamente importante, tá? Então, eu falei muito rapidamente, né, naquela introdução lá, mas vou repetir aqui o que é escopo 1, 2 e 3. Basicamente, já existem categorias já pré-identificadas no GHG, pelo GHG Protocol, é isso que o GHG Protocol faz, criar essas categorias, que te ajudam a ir atrás de quais atividades a empresa realiza que emitem gases de efeito estufa. Então, por exemplo, se eu pegar a lista aqui de escopo 1, então o escopo 1, lembrando, são emissões diretas, ou seja, emissões que são geradas a partir de atividades realizadas pela empresa, pela própria empresa. Não está na cadeia de valor, está pela empresa. A empresa emite esse gás de efeito estufa. E existem uma série de categorias, aqui no caso 8, né? Que são combustões estacionárias. É o quê? É uma indústria que tem uma caldeira e ela consome gás natural, GLP, sei lá. Combustões móveis. A empresa tem veículos, diesel, caminhão, beleza. Fugitivas. A empresa tem sistema de refrigeração, ar-condicionado. Então, o gás refrigerante é um gás de efeito estufa. O gás, como eu disse lá, é um gás de efeito estufa, com alto poder de aquecimento global, potencial de aquecimento global. Emissões de CO2. Fugitivas são gases que fogem, vamos dizer assim. SF6, de sistemas elétricos. Então, várias atividades que podem ter gases fugitivas. NO2, N2O, de cilindros, em hospitais, por exemplo. Então, você tem que entender que existe essa categoria e tentar buscar as atividades que a empresa pode realizar que emitem gases de efeito estufa. Processos industriais. Vários processos industriais emitem gases de efeito estufa como parte do processo. Para fabricar cimento, emite gás de efeito estufa. O processo de fabricação emite. Então, é um processo industrial que emite esse gás. O ato de produzir aquele produto, que é o produto a ser comercializado, a produção dele emite CO2, porque consome coque, esse coque, o seu carbono entra dentro do produto final e emite CO2. O processo industrial emite. Atividades agrícolas. É uma empresa, Raoni, quando a empresa faz troca ou renovação da frota do ano? Não, quando a empresa faz renovação da frota, pergunta aqui do Celso, você tem que contabilizar a emissão a partir do consumo de combustível da frota, tá? Independente se a frota é nova ou a frota é velha. Se o consumo de combustível foi no caminhão velho ou foi no caminhão novo, isso influencia um pouco o cálculo, dependendo do cálculo que você faz posteriormente, eu vou falar isso um pouco depois, mas o que você tem que contabilizar é o consumo de combustível da frota, e não se a frota é nova ou não, tá? Então, independente, eu não entendi um pouco a pergunta sobre frações ideais, mas se teve uma frota velha ou antiga consumindo combustível, ela tem que estar no teu inventário. Ponto. Entendeu? Então, espero ter respondido, Celso. Então, existem várias atividades aqui, eu não vou falar de todas, mudança de solo, resíduos, efluentes, em cada um dos escopos. Escopo 1, escopo 2, escopo 3. Escopo 3 tem umas 15 categorias separadas em upstream e downstream. Beleza, Celso? E aí, o ideal, se a empresa está fazendo um primeiro inventário ou não tem experiência, o escopo 3 não é obrigatório para o GHG Protocol, Brasil, né?
Então, você pode fazer o escopo 1 e 2. Mas se a estratégia da empresa quiser fazer o escopo 3, você tem que identificar todas essas categorias, entender o que elas representam, tá? Então, viagens a negócios. É viagens que a empresa, que os colaboradores tiveram que fazer para o negócio. Pegou avião, não pegou avião. Transporte e distribuição. Quais foram os serviços de transporte que vocês contrataram e quanto que esse transporte emitiu de gás de efeito de estufa. E por aí vai. Então, tem várias atividades, isso é um trabalho de casa que vocês têm que fazer, de entender essas categorias. Por quê? Porque você vai precisar identificar as fontes de emissão dessas categorias que a empresa realiza, as atividades que estão atreladas a essas categorias que a empresa realiza. Então, isso aqui, basicamente, é meio que. Eu entendo que é a principal etapa para a construção do inventário, porque, de repente, se você deixar de identificar uma fonte de emissão, ela não vai ser contabilizada depois. Então, nessa parte, você precisa de ajuda de uma pessoa responsável pela empresa, de várias pessoas responsáveis pela empresa, de vários colaboradores, as pessoas que trabalham, que conhecem a unidade, que conhecem a operação. Tem algumas consultorias que fazem visita de campo para não deixar passar nada, porque às vezes a pessoa que está lá responsável pela operação, ela não sabe sobre o inventário. Então ela não consegue te passar a informação, e talvez você não faça uma pergunta. Mas se você estiver andando lá em campo, você, tem aquilo ali, olha ali o acetileno que você usa lá para solda. Esse acetileno tem que contabilizar também. Então você tem que ter um entendimento sobre as categorias, sobre os tipos de combustíveis, sobre onde esses gases podem ser mais ocorrem, para você já ter uma experiência prévia, fugitivas, SFCs de sistemas elétricos, gás refrigerante. Você tem que ter esse conhecimento, porque é esse conhecimento que faz com que você identifique as fontes de emissão. Eu uso a gente faz assim um apoio, né, para montar o inventário de gás de efeito de estufa, e a gente faz esse apoio remoto. A gente não chega a fazer visita de campo. E, basicamente, eu uso essa tabelinha aqui, vocês podem copiar, não tem problema nenhum, em que eu pego uma empresa, eu listo aqui quais são as unidades, quantas unidades essa empresa tem, né? Às vezes tem mais de uma unidade, a empresa que está fazendo inventário não necessariamente tem uma unidade só, tem filiais e tal, e por aí vai. Eu listo e eu vou conversando com os responsáveis de forma assim, um pouco exaustiva e estressante, para não deixar passar nenhuma emissão aqui, faço alguns comentários. Então, por exemplo, se a empresa, se a unidade 1 tem um tratamento de efluente, eu marco aqui que tem um tratamento de efluente e eu escrevo, olha, tem um tratamento de efluente de não sei o quê. Fontes móveis. Essa unidade, a unidade 1 não tem, mas a unidade 2 tem. Ele tem 10 caminhões. E eu vou anotando. Fugitivas, tem extintor, gás refrigerante, SF6. Resíduos sólidos. Tem todo um tratamento, tem um processo de gestão de resíduos, e ele tem contabilizado lá o resíduo que vai para aterro, vai para reciclagem, enfim. Como eu disse, você tem que entender essas categorias para você conseguir identificar essas atividades, se a empresa realiza ou não realiza. Porque, no final das contas, quando você identifica essas atividades, você vai precisar coletar dados sobre essas atividades. Um exemplo. Quando você identifica que tem fontes móveis, tem 10 caminhões, você vai precisar coletar a quantidade de combustível, de diesel, que esses caminhões consumiram. Esse é o dado que você vai precisar coletar depois. Então, são informações, aqui na RAS a gente chama de variáveis. Por exemplo, o consumo do diesel do caminhão da placa A, XLP 366, sei lá. Essa placa consome combustível. Eu vou precisar contabilizar quanto de diesel, mês a mês, esse caminhão consumiu. A gente chama de variável porque essa variável vai ter dados mensais. Todo mês vai ter um dado diferente para essa variável. Então, eu estou explicando o próximo passo, porque entender o próximo passo, que você vai coletar os dados, é importante para você não deixar passar nenhuma fonte de emissão aqui, tá? Então, aqui você vai fazer essa varredura de todas as atividades. Você considerar escopo 3, você olha as categorias aqui também. Se você não for considerar escopo 3, olha só escopo 1 e 2. E para você identificar essas atividades em várias unidades da empresa. Porque, a partir disso, você vai fazer uma lista de variáveis que você vai ter que coletar.
Se você for fazer escopo 3, só uma observação, o escopo 3 ele pode ser muito grande. Porque imagina, todas as atividades upstream, downstream que a empresa está envolvida de certa forma. Então, às vezes, você pode fazer o escopo 3 de forma pela facilidade de acesso ao dado. Então, você não vai ter, talvez, um inventário tão robusto no escopo 3, mas você vai ter algumas emissões de escopo 3. Né? Sei lá, às vezes é fácil você ter acesso a viagens, a negócios, é fácil você ter acesso a deslocamento, resíduo, às vezes transporte e distribuição. Então, são informações que às vezes você tem acesso fácil. Tá? Bens e serviços comprados, às vezes é difícil você ter o fator de emissão, mas talvez você possa ter também. Enfim, você pode fazer uma seleção pela facilidade do dado ou pela relevância. Uma empresa, por exemplo, uma indústria que compra muito metal emite muito gás de efeito de estufa na sua fabricação. Então, talvez seja muito importante você calcular o escopo 3, aquisição de metal, mas você tem que saber quanto de emissão de gás de efeito de estufa aquele metal emite na fabricação dele. Então, gera uma certa complexidade para fazer escopo 3. Mas que é importante vocês entenderem aqui, eu estou passando só uma revisãozinha, né? De qual tipo de preocupação que vocês podem ter. Mas aí aqui vocês identificaram as fontes de emissão de todas as unidades relacionadas ao escopo 1, 2 e eventualmente 3. Então você já tem a lista de atividades que a empresa realiza, que é justamente identificar as fontes de emissão. Beleza? Aqui tem, como eu disse, no Academy tem essa lista de atividades, vocês conseguem ver por aqui, e a gente até explica um pouco melhor o que são essas atividades. Então, o que é combustão estacionária, o que é combustão móvel, o que é emissão fugitivas, processos, vários processos industriais que emitem gases de efeito de estufa. A gente tem uma referência legal aqui para vocês estudarem essas atividades. Obviamente não é de forma tão profunda, mas vai te dar um bom conceito dessas atividades e como essas atividades podem ser representados. O que você tem que entender que essa atividade é? Você consegue entender por aqui, pelo próprio Academy. Beleza? Então, aqui você identificou as fontes de emissão. Show de bola. Depois, você vai partir para a coleta de dados.